Salve, meu caro aluno, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, adivinha, óbvio, para mais uma Power Blast Detonator Plus Advance, aula fodástica. Esse conteúdo mais lindo, mais gostosinho, mais tudo de bom que existe é o conteúdo de biologia. Hoje a gente ainda continua dentro da perspectiva da ecologia. Estuda a nossa casa, esse conteúdo fofo, esse conteúdo tudo de bom que a gente sabe muito bem. E o que eu vou apresentar para vocês são formas da gente entender como se dá a transferência de energia, as dinâmicas que se estabelecem entre os seres vivos e um conceito muito importante, a gente vai trabalhar no segundo momento da nossa aula, que é a ideia de produtividade, que é como os seres vivos são capazes de aproveitar a energia que chega até eles. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês uma representação gráfica que é muito recorrente pensando em questões de vestibular, que costuma causar um certo desconforto nos alunos, que os alunos podem se perder um pouco, que são o que a gente chama de pirâmides ecológicas. Primeira coisa que eu já estou dizendo para vocês, que existem apenas 3 tipos de representações de pirâmides ecológicas. E já vou jogar aqui a brava, real, aqui com vocês, ó, presta atenção. Essa primeira, que é a pirâmide de número, e essa segunda, que é a pirâmide de biomassa, são as únicas pirâmides que a gente vai perceber que elas podem ser do tipo invertida. O que são pirâmides invertidas? A gente está roubando esse conceito lá da geografia. Pirâmides invertidas são aquelas pirâmides onde a base é mais estreita do que o topo, tá certo? Ela nem precisa ser mais estreita que o topo, não. Só dela ser mais estreita que o nível superior, já é uma representação de que eu vou chamar ela de pirâmide invertida. Então, a pirâmide de verdade ela tem que ter um formato de triângulo, né? Então, a base tem sempre que ser mais larga do que tem para cima dela, perfeito? Se a base não for mais larga do que tem para cima dela, eu vou dizer que ela é uma pirâmide invertida. Show de bola? A única pirâmide de que nunca vai ser invertida é a pirâmide mais importante de todas, que é a pirâmide de energia, mas nós só vamos discutir ela no finalzinho desse nosso primeiro quadro aqui. Segura a onda, vamos focar aqui primeiro, ó, nessas pirâmides que a gente tem aqui. E a primeira que eu vou apresentar para vocês é a pirâmide de número. O nome já diz bastante, né? O que eu quero dizer quando eu falo pirâmide de número? O que ela vai representar? Cada um dos degraus que eu tenho encontro aqui na minha pirâmide diz respeito à quantidade de organismos que eu tenho em cada nível trófico. Então percebam o seguinte, aqui na base onde eu tenho os produtores, esse P que está aqui é de produtor, tá? A largura desse meu degrau diz respeito à quantidade de indivíduos, de organismos daquela espécie de produtores que eu estou estudando. No segundo, consumidor primário, a largura diz respeito à quantidade daquela espécie de consumidor primário que eu estou analisando. E por aí vai, tá certo? É uma pirâmide que tem pouquíssima relevância, pensando em questões de vestibular, pensando em análise de ambientes. Por quê? Como ela diz respeito à quantidade de organismos, e essa quantidade, ela não necessariamente representa uma série de fatores associados a ele, a gente acaba deixando esse tipo de pirâmide meio de lado, meio descartado. Para ilustrar isso aqui para vocês, eu vou inclusive explicar o que eu poderia pensar aqui nessa pirâmide invertida. Um bom número de como uma pirâmide de número facilmente pode ser invertida é eu considerar que esse produtor aqui, por exemplo, é uma árvore, tipo uma castanheira, que é uma árvore enorme, 50, 60 metros de altura, muito grande. E aí essa árvore está sendo parasitada por pulgões. Uma árvore só, parasitada por centenas, quiçá milhares de pulgões. Olha aqui, consumidores primários. Esses pulgões podem servir de alimento para joaninhas, consumidores secundários. Repara como fica muito fácil essa pirâmide ser invertida e ela não representar necessariamente o que eu preciso de obter de informação, ou ela não descrever com muita precisão o que eu espero encontrar de informação quando eu estou lidando com aquele cenário, aquela análise ali, aquela teia alimentar. Já a pirâmide de biomassa ela já começa a ficar um pouquinho mais interessante em relação à pirâmide de número. Por quê? Como o nome sugere, ela vai trabalhar com a quantidade de matéria em cada nível trófico, perfeito? Ela também pode ser invertida, mas vale a pena aqui eu destacar que ela só vai ser invertida nesses cenários que eu propus aqui, ó, oceanos e lagos, nenhum outro, tá certo? Somente oceanos e lagos que ela vai ser invertida, beleza?
E o que a gente vai considerar aqui? Diferentemente da pirâmide de número, que ela só diz respeito à quantidade, aqui na pirâmide de biomassa, eu vou trabalhar com a quantidade de matéria por área, tá certo? A biomassa, gente, lembre-se que é o que forma os seres vivos. Eu tenho diferentes tipos de biomassa. Eu posso trabalhar com biomassa seca, eu posso trabalhar com biomassa úmida. Qual que é a diferença de uma para outra? Se eu drenei ou não drenei a água da minha amostra, tá ok? Que eu estou analisando. Geralmente, quando a gente fala de biomassa seca, eu pego aquela minha amostra, aquele material, né? Aquela matéria de ser vivo que eu peguei. Então, vamos supor, por exemplo, eu coletei alguns animais. Eu deixo ele secando em estufa para ele desidratar por completo e eu trabalhar verdadeiramente com aquela matéria orgânica de verdade que forma aquele organismo. Isso é uma biomassa seca, tá certo? E aí eu trabalho com a quantidade de biomassa pelo espaço que eu percebi a ocorrência daqueles organismos. Por isso que é massa por área, tá ok? Então ela costuma trazer uma ideia melhor do que eu estou observando naquele meu ecossistema, naquela minha cadeia alimentar que eu estou analisando, tá? No entanto, ela tem algumas limitações. Por exemplo, como ela trabalha apenas com quantidade de matéria, com massa, ela não considera, por exemplo, a composição dessa biomassa. O que eu quero dizer quando eu falo sobre composição da biomassa? Gente, tecido igual gordura retém muito mais energia do que músculo. Certos tecidos vegetais armazenam muito mais energia do que outros, dependendo da forma como o carboidrato se encontra. E isso faz muita diferença. Vocês viram na nossa outra aula que energia é o que rege o universo. Eu estou sempre muito atento à energia. Eu quero sempre monitorar o que está acontecendo em termos de energia para eu saber o caminho, né, se é sustentável ou não aquele ecossistema. Então essa é uma limitação dessa tipo de pirâmide. O que inclusive vai favorecer um outro ponto, que é o fato dela ser invertida, é que geralmente nesses tipos de pirâmide a gente não considera o quê? A gente não considera o tempo. Como assim o tempo? O tempo que foi gasto para os produtores serem daquela forma. Quanto tempo que gastou para eu ter esse tanto de biomassa? Eu não faço essa análise, eu não estabeleço um prazo, um intervalo de tempo. Isso também é uma limitação que essa pirâmide nos traz, o que não coloca ela como sendo a melhor pirâmide de todas. Na verdade, nenhuma pirâmide é a melhor de todas. Eu posso lançar mão de todas elas, dependendo da informação que eu quero passar. Uma limitação, inclusive, muito grave, que todas as pirâmides têm, eu vou até escrever isso aqui, ó. Eu não consigo representar em pirâmides a presença, não represento os decompositores, que são organismos fundamentais para a manutenção de vida no nosso planeta, né? Que vão atuar em todos os meus níveis tróficos. Eles não estão restritos a usar apenas um. Então eu não posso colocar os decompositores aqui embaixo. Porque se eu colocar os decompositores aqui embaixo, faz parecer que eles só estão atuando em cima dos produtores, o que está errado. Eles estão presentes em todos. Então por isso que a gente tem algumas limitações nessa representação. O último tipo de pirâmide que a gente tem é o que a gente chama de pirâmide de energia. Essa é a melhor de todas, né? E aí uma característica importante, tá aqui marcado, né? Vamos dar mais ênfase ainda, ó. Ela nunca é invertida. Ela nunca é invertida. Ela sempre vai ter esse contexto aqui. Base bem larga e gradativamente ir perdendo, aliás, gradativamente não, bruscamente ir perdendo energia a cada nível trófico. Por que ela sempre vai ter essa característica de perda muito significativa? Nós vamos entender logo a ideia de produtividade no nosso segundo quadro. Boa parte da energia que um organismo tem acesso é, entre aspas, desperdiçada, simplesmente mantendo ele vivo. É uma lei da termodinâmica que todo e qualquer processo que envolve energia, a gente desprende essa energia, a gente libera essa energia na forma de calor. Nós endotérmicos isso é muito notório, a gente libera muita energia na forma de calor, né? Mas os ectotérmicos também liberam energia na forma de calor, simplesmente funcionando. Então eu sempre tenho perda de energia, tá certo? Apesar da energia nunca ser perdida de fato, né? Ela é transformada, eu nunca consigo aproveitar toda a energia que eu recebo, porque uma parte dela vai ser transformada em outros tipos de energia que eu não consigo absorver.
Por isso que as pirâmides nunca são invertidas, justamente porque é uma dissipação de energia. Mas isso a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes no nosso próximo quadro. Então aguarda um instantinho aí, que eu vou trocar o nosso quadro e eu vou trazer o conceito, né, e o contexto para a produtividade e vai ficar mais claro como a energia se dissipa a cada nível trófico, beleza? Segura a onda só um minutinho aí, nós já vamos continuar. Muito bem, galera, fiz minha mágica, estamos aqui de volta para discutir agora a ideia de produtividade. Gente, pensar em produtividade é pensar em como é que eu posso aproveitar a energia que chega até mim. É isso que está dizendo a produtividade. É até meio óbvio, né, se a gente for parar para pensar, porque ser produtivo em parte tem a ver com isso, né, o quanto que eu consigo aproveitar as oportunidades que me aparecem, o quanto eu consigo aproveitar as coisas que me são oferecidas. Essa que é a ideia de produtividade, não é mesmo? Muito bem. O conceito de produtividade que a gente vai discutir diretamente aqui é o que a gente chama de produtividade primária. E a produtividade primária, ela está diretamente ligada aos produtores. Existe também produtividade secundária. O que seria produtividade secundária? Exatamente a mesma lógica da produtividade primária, no entanto, aplicada aos organismos heterótrofos, aos organismos heterotróficos. Por isso que eu não coloquei ela aqui. É exatamente a mesma ideia. Eu já quero chamar a atenção para essa observação que está aqui embaixo no nosso quadro, tá certo? Nós vamos discutir ela daqui a pouquinho, vocês vão entender ela com muito detalhe, beleza? Muito bem, então produtividade primária diz respeito a quê? Diz respeito a, aliás, melhor, né? Não dessa forma. Produtividade primária está relacionada aos produtores. Dentro da produtividade primária, assim como na produtividade secundária, eu tenho dois tipos. Eu tenho aquela que eu vou chamar de produtividade bruta e tem aquela que eu vou chamar de produtividade líquida. O que realmente interessa para nós, se eu estou pensando em viabilizar e entender as dinâmicas que se estabelecem dentro de um ecossistema, dentro de uma cadeia alimentar, vai ser a produtividade líquida. Mas para eu entender o que é a produtividade líquida, eu primeiro preciso de entender o que é a produtividade bruta. O que a produtividade bruta vai dizer? Vai dizer sobre o tanto de biomassa que é produzida a partir. Aí, nesse caso, eu coloquei o processo de fotossíntese, né? Por que eu coloquei o processo de fotossíntese aqui para nós? Porque é o mais comum. Mas eu poderia colocar quimiossíntese aqui? Sim, poderia colocar quimiossíntese. Toda vez que, pensando nos produtores tradicionais, nas plantas, nas algas, quando elas não realizam fotossíntese, elas não produzem glicose. Aquela glicose é biomassa. Aquela glicose está ali. É alimento que aquele organismo está produzindo. No entanto, todo aquele alimento que eu estou chamando aqui de biomassa nesse momento, todo aquele alimento que ele está produzindo, não vai ser totalmente incorporado na sua constituição física. O que eu quero dizer com isso? Ele vai usar aquele alimento para quê? Ele vai usar aquele alimento para se manter funcionando, não é mesmo? E à medida que ele for usando aquele alimento para se manter funcionando, ele vai transformar aquela energia que está armazenada na forma de alimento em vários outros tipos de energia. E nesse processo de modificação, de aproveitamento do alimento, eu vou ter perda de energia. Essa perda de energia vai ser, eu posso entender, como uma perda que acontece devido ao processo de respiração. Porque eu estou consumindo o alimento para ter energia para me manter funcionando, para realizar todos os meus outros processos. É isso que é a respiração. É produção de energia a partir do alimento. Nesse processo de respiração, eu sempre tenho perda de biomassa. Eu sempre tenho perda de matéria. Por conta disso, eu sempre vou ter uma diferença entre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. A produtividade primária líquida, então, vai ser o que efetivamente vai ficar retido no meu organismo, após eu ter gasto parte da energia simplesmente me mantendo funcionando. Ou posso entender, então, que é o quê? A produtividade primária líquida é o resultado do quê? Da produtividade primária bruta menos a respiração. O resultado disso é a minha produtividade primária líquida. Uma forma de eu interpretar essa
perda que acontece entre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida é a gente lembrar de uma ideia lá da física, que é a termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer o seguinte: toda transformação de energia gera calor, e esse calor ele não é aproveitável, ele não pode ser utilizado. Eu sempre vou ter uma dispersão dessa energia. Eu posso lançar mão desse entendimento, dessa energia que eu não consigo aproveitar, para explicar a diferença entre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Nós, sistemas biológicos, nós seres vivos, somos máquinas muito ineficientes. Quando a gente analisa as diferentes cadeias alimentares, a gente observa que apenas 10% da energia que a gente obteve a princípio fica efetivamente retida em nós. Ou seja, a gente desperdiça muita energia. Qual que é a relevância de a gente entender isso? Já que apenas 10% fica disponível, nós somos seres ineficientes em termos de aproveitamento energético, o que faz com que as nossas cadeias e teias alimentares tenham que ser sempre o quê? Muito curtas. Cadeias alimentares muito longas representam pouca energia chegando nos meus últimos níveis tróficos. Cadeias alimentares mais curtas representam muita energia chegando no começo dos meus níveis tróficos. Ou seja, dificilmente eu vou ter uma cadeia alimentar com sexto nível trófico. O normal é parar por volta de 4, justamente porque eu tenho essa perda, esse desperdício de energia. Perfeito? A mesma lógica que a gente aplicou em produtividade primária, a gente pode aplicar em produtividade secundária, tá? Eu também vou ter produtividade primária bruta, é o tanto de energia que eu obtive comendo. Produtividade primária líquida é aquilo que ficou efetivamente retido no meu organismo, formando o meu corpo, depois que eu gastei parte dessa energia no processo de respiração. Ok? Com isso, a gente hoje trabalhou as diferentes representações que a gente tem, como os tipos de pirâmide, número, biomassa e energia, e entendemos também o conceito de produtividade, ficando salientando bastante que a gente perde parte da nossa energia simplesmente nos mantendo funcionando. Simplesmente não, né? Ainda bem que nos mantemos funcionando. E é com isso que eu digo aqui para vocês. Fiquem bem, contem com a gente e vamos que vamos. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Falou, galera!